Tenho 78 anos e moro em uma casa de hóspedes no quintal da minha própria casa. Bem, antigamente era minha própria casa. Agora é a casa da minha filha Per. O marido dela, Voodro, me considera um fardo, uma boca a mais e um erro da natureza que, de alguma forma, continua existindo. Ele nunca diz isso abertamente, apenas com olhares, suspiros e revirar de olhos quando pensa que não consigo enxergar. Acordo às 6 da manhã todos os dias, um hábito de longa data. Por 42 anos, trabalhei como engenheiro civil, projetando pontes e barragens por todo o estado da Carolina do Norte. Mesmo aposentado, não consigo me deitar na cama. Minha Edith costumava dizer que eu nasci com um despertador dentro de mim. Edith, já faz 5 anos que ela faleceu. Câncer de pâncreas, rápido e implacável. Passamos 51 anos juntos. Quando ela foi embora, foi como se eu tivesse perdido metade de mim. A casa que construímos juntos ficou insuportavelmente silenciosa. Foi então que Per sugeriu que eu fosse morar com Voodro. Mais especificamente, ela sugeriu que eles se mudassem para minha casa, e eu ficaria na casa de hóspedes. Será mais fácil para você assim, pai? Você não precisará manter uma casa grande. Parecia razoável. Além disso, eles tinham Finn, minha neta, que tinha 8 anos na época. Cabeça brilhante, olhos vivos e paralisia cerebral de nascença. Concordei em entregar a casa para Per com uma condição: a casa de hóspedes seria minha pelo resto da minha vida, e ninguém poderia me despejar dela. Meu velho amigo Lawrence, advogado de carteirinha, redigiu o acordo de uma forma que não faria mal a um mosquito. Eu o conheço desde o ensino médio, e ele sabe que não sou o tipo de cara que depende de parentesco em questões imobiliárias. Agora, olhando para as hortênsias floridas do lado de fora da janela, Edith as amava tanto, me pergunto se cometi um erro. Talvez eu devesse ter vendido a casa, comprado um apartamento pequeno e vivido minha própria vida. Mas aí eu não veria Finn todos os dias, e ela é a única coisa que me mantém neste mundo. Ouve-se o tilintar de pratos na cozinha da casa grande. Per está fazendo o café da manhã, então são 7 horas. Eu sei a rotina deles de cor. Voodro acorda às 6h30, toma banho e desce para o café da manhã às 7h15. Ele trabalha para uma seguradora, usa ternos que sempre parecem um pouco apertados, como se tivesse engordado, mas não admitisse. Ele sai às 8, volta às 6, às vezes mais tarde. Per leciona literatura inglesa no ensino médio. Uma mulher inteligente, mas algo nela se rompeu depois que Finn nasceu. Acho que ela nunca aceitou que sua filha não seria normal. Costumo vê-la olhando para a filha, uma mistura de amor e pena e um estranho ressentimento, como se Finn tivesse nascido assim de propósito para dificultar a vida dela. Saio da cabana e caminho em direção à casa principal. O quintal está bem cuidado, é o meu trabalho. Jardinagem sempre foi um hobby meu, mas agora se tornou minha principal ocupação. 3 degraus acima até a varanda dos fundos, a porta geralmente está destrancada. Bato mais uma vez para a formalidade e entro. Bom dia, digo ao entrar na cozinha. Per está parada perto do fogão, mexendo algo em uma panela. Ela se vira. Seu rosto, tão parecido com o de Edith, parece cansado mesmo no começo do dia. Bom dia, papai, ela responde sem muito entusiasmo. O café da manhã está quase pronto. Eu poderia acordar a Finn, sugiro. Ela já acordou. Voodro ajuda a se vestir. Isso é raro. Normalmente, é Per ou uma enfermeira visitante que cuida da Finn. Voodro tenta se manter afastado de qualquer coisa relacionada aos cuidados da menina. Eu não tenho diploma de medicina, ele gosta de dizer, embora não seja sobre educação. É sobre envolvimento humano. Sento-me à mesa. A cozinha é grande e iluminada. Edith e eu a reformamos um ano antes de ela morrer. Armários novos de marfim, bancadas de granito, uma ilha no meio. Ainda parece nova, mesmo que Per não se mantenha limpa. Marcas de caneca nas bancadas. Louça da noite passada na pia. Como você dormiu? Pergunto, continuando a conversa. Bem, diz Per, sem se virar. E você? O de sempre. Vi as rosas começando a florescer. Que bom. A conversa não está indo bem. É quase sempre assim. É como se um muro tivesse crescido entre nós desde que Edith morreu. Ou talvez sempre tenha estado lá,
mas Edith era uma ponte entre nós. Ela tinha um jeito de apaziguar as coisas, encontrar um ponto em comum com todos. Eu sou tão reta quanto um trilho e tão flexível quanto. Voodro aparece na porta, empurrando a cadeira de rodas em que Finn está sentado. A menina tem cabelos loiros, trançados desleixadamente. É óbvio que Voodro os trançou de forma desajeitada, mas diligente. Ela sorri ao me ver. Vovô é Arn, exclama. Sua voz está um pouco arrastada, mas não há música mais agradável para mim. Bom dia, raio de sol, respondo, e o mundo ao meu redor imediatamente se torna mais brilhante. Voodro acena para mim em vez de me cumprimentar e coloca a cadeira de Finn perto da mesa. Ele é alto, magro, com cabelos escuros ralos e uma expressão permanentemente descontente. Hoje, ele está usando um terno azul marinho que, como todos os seus ternos, é um pouco apertado nos ombros. Per, estou atrasado. Você consegue levar o Finn para a escola a tempo? Ele pergunta, olhando para o relógio. Claro, responde Per, colocando uma tigela de mingau de aveia na mesa em frente ao Finn. Coma logo, querida. Eu posso levá-la, ofereço. Não tenho nada para fazer hoje. Você nunca tem nada para fazer, Voodro murmura baixinho, mais alto o suficiente para eu ouvir. Ignoro o comentário. Sério, Per, você não precisa se atrasar para o trabalho. Eu deixo a Finn e a pego depois da aula. Per hesita. Ela não gosta que eu interfira na rotina delas, mas a praticidade prevalece. Ok, obrigada, pai. As aulas terminam às 14 horas. Não se esqueça dos remédios dela. Estão na bolsa rosa no cabideiro. Eu sei onde estão os remédios, respondo. Levo o Finn para a escola pelo menos 2 vezes por semana, quando Per tem aulas extras. Voodro pega a torrada, beija Per apressadamente na bochecha e vai embora sem se despedir de mim ou de Finn. A porta da frente bate, um instante depois, ouve-se o som do motor ligando. Vovô, você me ajuda com o meu projeto de ciências? Pergunta Finn, mexendo diligentemente com a colher. Seus movimentos são desajeitados, mas ela se esforça para ser independente. Claro, querida. Qual é o projeto? Estamos estudando o ciclo de vida das plantas. Preciso cultivar feijões e registrar as mudanças. Ótima ideia. Acabei de receber algumas sementes de feijão verde. Podemos plantá-las depois da escola hoje. Per suspira, servindo-se de um café. Só não faça bagunça como da última vez com aquele formigueiro. Aquilo foi uma expedição científica, mãe, Finn objeta seriamente. E eu não consigo conter um sorriso. Apesar de suas limitações, ou talvez por causa delas, Finn desenvolveu incríveis poderes de observação e curiosidade. Ela adora ciências, especialmente biologia. Seu quarto está cheio de livros que compro para ela, desde enciclopédias infantis até livros científicos sérios adaptados para a infância. Depois do café da manhã, Per rapidamente arruma as malas e vai embora, deixando Finn e eu sozinhos. Não temos pressa. Ainda falta mais de 1 hora para o início das aulas, e a escola fica a apenas 15 minutos. Vovô, me conta como você e a vovó se conheceram, pede Finn enquanto a ajudo a escovar os dentes. É uma história que ela já ouviu dezenas de vezes, mas, por algum motivo, ela nunca se cansa de me pedir para repeti-la. Sua avó Edith trabalhava na biblioteca da universidade. Começo a história familiar. Eu estava no 3º ano de engenharia e me preparando para as provas. Todos os dias eu ia à biblioteca e sentava na mesma carteira, de onde podia ver o balcão de circulação onde ela trabalhava. E você tinha medo de falar com ela? Diz Finn com um sorriso. É isso mesmo. Por um mês inteiro, eu só a observei de longe. Ela era a garota mais linda que eu já tinha visto. Cabelo castanho comprido, sempre preso num rabo de cavalo, e os olhos mais gentis do mundo. E então ela se aproximou de você. Sim. Um dia, ela veio até a minha mesa e colocou um livro na minha frente. Acho que é isso que você está procurando, disse ela. Era um livro sobre resistência material, exatamente o que eu precisava para a prova. Fiquei tão surpresa que não consegui dizer uma palavra. E ela riu. Sim, ela riu e disse: se você tiver coragem de me convidar para um café, eu aceito. E ela foi embora. Você consegue imaginar o golpe que isso foi para o meu jovem coração? Finn ri, imaginando a cena.
E você a chamou para sair no mesmo dia? Não, só no dia seguinte. Levei 24 horas para me recompor, mas foi a melhor decisão da minha vida. Ajudo Finn a se acomodar na cadeira de rodas e a levo até a garagem onde minha velha, porém confiável, minivan, equipada com elevador de cadeira, está estacionada. Pearl e Voodoo dirigem sedãs novinhos em folha, mas nenhum deles está equipado para transportar Finn. Essa é a minha preocupação. A caminho da escola, Finn me conta sobre sua professora de ciências, a senhorita Vassoura, que, segundo ela, sabe tudo sobre insetos e aranhas. Eu ouço, ocasionalmente fazendo perguntas, apreciando seu entusiasmo. A escola de Finn é uma das poucas em Greensboro totalmente adaptada para crianças com necessidades especiais. Eu a levo até a entrada principal, onde uma auxiliar escolar já está esperando para ajudar com a cadeira. Tchau, vovô, Finn acena para mim. Não se esqueça do feijão. Nunca, prometo. Te vejo às 14 horas. Em casa, faço as coisas de sempre, rego o jardim, tiro o pó da minha cabana, mando e-mails para um antigo colega. O tempo passa devagar quando Finn não está por perto. Por volta do meio-dia, ouço um carro estacionar. Olho pela janela. É a Pearl. Estranho. Ela não costuma voltar para casa no meio do dia. Saio em direção à porta da casa de hóspedes. Pearl atravessa o quintal, tirando os óculos escuros. Seu rosto está tenso. Está tudo bem? Pergunto. Só esqueci uns papéis importantes, ela responde. Mas sinto que é mais do que isso. Sigo-a até em casa. Na cozinha, ela começa a vasculhar a pilha de papéis sobre a mesa, mas seus movimentos são distraídos. Pearl, o que está acontecendo? Ela suspira e afunda em uma cadeira. Não é nada em particular, só o Voodoo tocou de novo no assunto de uma escola especializada para o Finn. Fico tensa. Não é a primeira vez que esse assunto surge. Voodoo acha que Finn deveria ser enviada para um internato para crianças com deficiência em outro estado, um lugar onde ela viverá longe da família, cercada por estranhos. E o que você disse a ele? Pergunto, tentando manter a voz calma. A mesma coisa que eu sempre disse. Que a Finn está feliz aqui na escola dela, conosco. Ela olha pela janela, evitando meu olhar. Mas ele continua insistindo, diz que não podemos dar a ela cuidados profissionais, que ela estaria melhor com crianças como ela. A Finn não é como ela. Ela é única, como todas as crianças, digo com firmeza. E ela tem tudo o que precisa aqui. Ela tem ótimos médicos, uma boa escola, uma família amorosa. Eu sei, papai, interrompe Pearl. Mas Voodoo está preocupado com o futuro, com o que vai acontecer quando nós partirmos. Estou mais preocupada com o presente dela, respondo. E, pelo que sei, esta escola especializada é mais uma instituição do que um lar. É isso mesmo que você quer para sua filha? Pearl fica em silêncio. Consigo ver os diferentes sentimentos se misturando em seus olhos. Não, ela finalmente diz, eu não. Mas Voodoo também não é um monstro, papai. Ele cuida dela à sua maneira. Contenho a vontade de contestar. Voodoo nunca quis uma criança com necessidades especiais. Quando o diagnóstico de Finn se tornou evidente, ele se tornou distante, imerso no trabalho, passando mais tempo longe de casa. Não que ele não a amasse. Na verdade, ele não sabia como amá-la por quem ela era. Espero que você não o deixe tomar essa decisão sozinho, eu digo. Claro que não. Ela encontra os papéis certos e se levanta. Preciso voltar. Você leva o Finn. Como combinado, Pearl concorda e vai embora, deixando-me sozinha com meus pensamentos perturbados. Lembro-me de quando desisti desta casa há 5 anos, na esperança de estar fazendo a coisa certa, de estar proporcionando um futuro para Pearl e sua família, de estar ao lado da minha neta, vendo-a crescer. O que eu não percebi foi que testemunharia a lenta destruição da família da minha filha. Que veria Voodoo se afastar de Pearl e Finn. Que Pearl ficaria dividida entre a filha e o marido. Que minha neta, sentindo a pressão, passaria cada vez mais tempo comigo na casa de hóspedes. Eu não imaginava que um dia eu teria que intervir para proteger Finn, mesmo dos próprios pais dela. Tem sido uma primavera chuvosa em Greensboro. Pelo segundo mês, chove quase todos os dias. O jardim ao redor da casa de hóspedes está um pequeno pântano.
Minhas articulações doem por causa da umidade. Mas o que mais me incomoda é que Finn não consegue passar tempo lá fora. Ela gosta de sentar no jardim observando os pássaros e insetos. Quando o tempo está bom, costumo levar a cadeira dela para o gramado e lemos juntas ou simplesmente conversamos, aproveitando o sol. Mas não agora. É sábado, e a casa inteira está em uma agitação incomum. Eu ouvia Per e Voodro conversando animadamente na cozinha desde esta manhã. Apenas fragmentos de frases chegavam à minha cabine, mas a entonação era animada, não como suas brigas monótonas de sempre. Por volta do meio-dia, quando a chuva parou brevemente, decidi caminhar até a casa principal. Finn já estava de volta da sua sessão matinal de fonoaudiologia. A senhorita Porter, uma profissional muito experiente que trabalhava com ela havia 3 anos, vinha aos sábados. A casa estava um caos. 2 malas grandes estavam no corredor. Roupas estavam espalhadas no sofá da sala, e percorria entre o quarto e o banheiro, pegando cosméticos e frascos. O que está acontecendo? Perguntei, parando na porta da sala. Per se virou, com os olhos brilhando como se estivesse com febre. Papai, que bom que você veio. Temos uma notícia ótima. Voodro saiu do escritório segurando alguns papéis. Parecia agitado, mas de um jeito bom, como eu não o via há muito tempo. Ele assentiu, o que para ele já era um sinal de uma simpatia em comum. Ganhamos o cruzeiro, Per disparou antes que eu pudesse dizer olá. Um cruzeiro de 2 semanas no Caribe, com tudo incluído. Dá para acreditar? Eu não fazia ideia. Quer dizer, eu entendia o conceito de cruzeiro, mas não conseguia entender de onde vinha. Você ganhou? Na loteria? Não, um concurso da seguradora do Voodro. Per estava pegando um monte de coisas. Eles estavam fazendo um concurso motivacional para funcionários, e o Voodro venceu. O desempenho dele foi o melhor do departamento no último trimestre. Voodro endireitou-se ligeiramente, visivelmente satisfeito consigo mesmo. 200% do plano, disse ele com orgulho indisfarçável. O competidor mais próximo tinha feito apenas 175. Parabéns, eu disse, sem saber o que mais dizer. E quando você vai embora? Amanhã, Per estava praticamente radiante de entusiasmo. O avião parte às 14h30. O cruzeiro começa em Miami, e eles nos encontrarão lá e nos levarão até o navio. Pisquei, tentando compreender a informação. Amanhã. Tão cedo assim? Que tal? A campainha tocou naquele momento, e Per correu para abrir. A senhorita Porter estava na porta com Finn. As aulas geralmente eram realizadas no centro especial, e a menina era levada de um lado para o outro. Olá, vovô, exclamou Finn ao me ver. Seu rosto se iluminou de alegria, como sempre acontecia quando ela me via. Olá, Sr. Atkins, disse a senhorita Porter enquanto empurrava a cadeira de rodas para o corredor. O Finn fez um ótimo trabalho hoje. Aprendemos um novo exercício de articulação. Posso dizer estruturado quase sem gaguejar, gabou-se Finn. Que maravilha, querida, inclinei-me para beijar sua testa. Estou orgulhoso de você. Per pagou a senhorita Porter e se despediu rapidamente, claramente com pressa para voltar a arrumar as malas. Finn olhou ao redor, curioso, para as malas e pertences espalhados. Vamos a algum lugar? Perguntou ela, com entusiasmo na voz. Per e Voodro trocaram olhares rápidos que não consegui decifrar. Mamãe e papai vão fazer um cruzeiro, querida, disse Per, sentando-se ao lado da cadeira de Finn. É para o trabalho do papai. É muito importante para a carreira dele. O rosto de Finn congelou por um momento. Então ela perguntou, e eu? Eu também vou? Novamente, aquela estranha troca de olhares entre os pais. Não, querida, respondeu Voodro, aproximando-se. Este é só para adultos. É um cruzeiro executivo. Haverá conferências, reuniões. Muito chato para uma criança. Notei que os lábios de Finn se contraíram, mas ela se recompôs. Entendo, disse ela baixinho. Com quem eu vou ficar? Vovô, claro, Per me olhou brevemente. Ele vai cuidar de você enquanto estivermos fora. Senti uma onda de ressentimento crescendo dentro de mim. Eles nem se deram ao trabalho de discutir isso comigo antes.
Era como se eu não fosse uma pessoa com meus próprios planos e decisões, mas uma peça de mobiliário sempre à mão. Per, podemos conversar em particular? Perguntei, tentando manter a voz calma. Pai, estou muito ocupado agora. Talvez mais tarde. Não, agora, insisti. É importante. Per suspirou e se levantou. Voodro, fique de olho no fim. Papai e eu vamos sair um pouco. Saímos para a varanda dos fundos. Começava a chover de novo, mas estava seco sob o toldo. Per, você não pode simplesmente ir embora sem falar comigo sobre isso, comecei. A Fim precisa de cuidados especiais. Ela está tomando medicamentos, fisioterapia e exercícios. Pai, você está fazendo um ótimo trabalho com ela, Per me interrompeu. Você conhece a rotina dela tão bem quanto eu. E, além disso, é só por 2 semanas. 2 semanas é muito tempo. E se acontecer alguma coisa? Ela pode ter convulsões, sabia? Ela vai ficar bem. Você tem todos os nossos contatos, números de médicos. Se algo acontecer, ligue para o serviço de emergência. Per, isso não é brincadeira. Você é mãe. Não pode simplesmente tirar 2 semanas de licença e deixar uma criança com necessidades especiais aos cuidados de um homem de 78 anos. O rosto de Per ficou rígido. Pai, não seja tão dramático. Você está perfeitamente bem para a sua idade e passa tempo com o Fim o tempo todo. O que vai mudar? O que vai mudar é que eu serei o único responsável por ela 24 horas por dia. E se eu ficar doente? E se eu não puder buscá-la no colo ou ajudá-la a ir ao banheiro? Pelo amor de Deus, pai, você está fazendo um estardalhaço com isso. São as nossas primeiras férias em 5 anos. 5 anos, pai. Não saímos de casa desde que a mamãe morreu. O Voodro está trabalhando duro. Estou dividido entre a escola e a casa. Precisamos dessas férias. E a Fim? Ela não precisa de um descanso de se sentir um fardo para os pais? Perlin empalideceu. Não é justo. Nós amamos a Fim, mas também somos pessoas, pai. Temos nossas próprias necessidades, nossos próprios desejos. Não podemos viver para ela o tempo todo. Ninguém está falando sobre isso o tempo todo. Estamos falando de uma situação específica. Você ganhou aquele cruzeiro. Ótimo. Por que não adia a viagem, faz uns planos, encontra um cuidador profissional para me ajudar com o Fim? Porque o voucher só é válido para essas datas, Per praticamente gritava. Não podemos remarcar, e um cuidador profissional custa um dinheiro que não temos. Você tem dinheiro para um carro novo para o Voodro, para reformar a cozinha, para aqueles campos de golfe idiotas, mas não tem dinheiro para uma enfermeira para sua filha? Per respirou fundo, obviamente tentando se acalmar. Pai, escuta. Isso é um acordo fechado. Vamos embora amanhã. Você vai ficar com o Fim. Se precisar de ajuda, ligue para sua vizinha, a senhora Oliver. Ela já cuidou do Fim algumas vezes. Vou deixar dinheiro para as despesas e quaisquer instruções necessárias. Vai ficar tudo bem. Ela se virou para ir embora, mas eu a agarrei pelo braço. Per, pense na sua filha. Ela precisa de você. E eu preciso dessas férias, papai, disse Per baixinho. Estou nervosa. Se eu não descansar, vou desabar. E aí ninguém vai ficar melhor. Nem eu. Nem o Fim. Ela soltou minha mão e voltou para dentro, me deixando parada na chuva crescente. O resto do dia passou numa correria de arrumação de malas. Per estava fazendo listas e instruções para mim. Voodro estava ao telefone, confirmando reservas e organizando tudo. Fim estava sentada em silêncio em seu quarto, fingindo ler um livro, mas eu podia ver que ela estava apenas olhando para um ponto. Ao anoitecer, fui vê-la. Seu quarto estava decorado em tons de verde claro, uma cor que ela mesma escolhera. Havia postéres de animais e plantas nas paredes, prateleiras cheias de livros e coleções de pedras, conchas, penas, qualquer coisa que você pudesse colecionar sem sair da cadeira de rodas. Oi, querida, eu disse, sentando-me na beira da cama. Como você está? Fendeu de ombros, sem tirar os olhos do livro. Estou bem. Você está chateado porque seus pais foram embora?
Ela hesitou, mas depois respondeu baixinho: Não, quero dizer, não muito. É que eles poderiam ter me levado com eles. Seus pais dizem que é uma viagem de negócios. Eu vi o folheto, vovô. Finn olhou para mim. Diz que é um cruzeiro em família, com atividades para as crianças e tudo. Senti um aperto no peito. Claro, Finn não é burra. Ela sabe exatamente quando está sendo enganada. Eles só querem passar um tempo juntos, querida. Adultos precisam disso às vezes. Eu sei. Ela baixou o olhar novamente. É que a gente não sai junto faz um tempo. Desde que eu parei de andar. Até os 6 anos, Finn conseguia andar com a ajuda de órteses especiais. Mas então sua condição piorou e ela passou a usar uma cadeira. Foi um período difícil para toda a família. Voodro tornou-se ainda mais retraído. Pearl entrou em depressão. Eu tinha acabado de me mudar para a casa de hóspedes naquela época e assumi a maior parte dos cuidados com a minha neta. Você e eu podemos ter nossa própria aventura, sugeri. Que tal irmos ao Jardim Botânico no próximo fim de semana? Dizem que as orquídeas florescem lá. Finn deu um sorriso fraco. Parece ótimo, vovô. Obrigado. Bateram na porta e Pearl entrou com uma bandeja. Trouxe o jantar, disse ela, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Caldo de galinha e croutons. Seu prato favorito. Finn assentiu, mas não disse nada. Pearl tocou o cabelo dela num gesto desajeitado de carinho. Querida, eu sei que você está chateada, mas o papai e eu voltaremos logo e traremos alguns presentes do Caribe para você. O que você gostaria? Nada, mãe. Obrigada. Per olhou para mim, impotente, e depois para a filha. Finn, por favor, não se ofenda. Este cruzeiro é muito importante para o trabalho do papai. Se ele se sair bem, pode conseguir uma promoção. Isso significa mais dinheiro para nossa família. Podemos pagar aquela nova fisioterapia que o Dr. Reed estava falando. Não estou ofendido, mãe. A voz de Finn era firme, sem emoção. Está tudo bem. O vovô e eu cuidamos disso. Claro que sim, confirmei, embora fervesse de raiva de Per e Voodro. Como eles podiam ser tão cegos aos sentimentos do próprio filho? Perdeu outro tapinha desajeitado na cabeça de Finn e saiu da sala. Fiquei com minha neta, ajudando-a com o jantar e tentando distraí-la falando sobre o livro que ela estava lendo, algo sobre as criaturas marinhas das profundezas. Mais tarde naquela noite, quando Finn já tinha ido dormir, desci até a cozinha para pegar um copo d'água e ouvi Per e Voodro conversando na sala. Não acho que seja uma boa ideia, disse Per. Ele está muito chateado. Per, não podemos cancelar a viagem porque seu pai não está feliz, disse Voodro, irritado. Eu me esforcei muito para ganhar este cruzeiro. Esta é a minha chance de impressionar a gerência. Jefferson estará lá com a esposa, e Brickman também. Se eu não aparecer, vai parecer um tapa na cara. Eu sei. Eu sei. É que, o Finn também está chateado. O Finn fica sempre chateado quando a gente se afasta dela, mesmo que seja por um minuto. É um apego doentio, Per. O Dr. Morgan falou sobre isso. A doutora Morgan também disse que ela precisa de estabilidade e segurança, algo que seu pai é perfeitamente capaz de proporcionar por 2 semanas. Meu Deus, Per, não vamos deixá-la para sempre. Estamos apenas tirando umas pequenas férias. Todos os pais fazem isso. Nem todos os pais têm filhos com necessidades especiais. E é por isso que precisamos ainda mais dessas férias, Voodro elevou a voz. Você tem ideia de como é chegar em casa todos os dias e ver isso? Os lembretes constantes de que nossa filha nunca será normal, nunca se casará, nunca nos dará netos, nunca viverá sozinha. Não diga isso, Per também parecia irritada. A Finn é inteligente. Ela está aprendendo. Ela pode fazer muita coisa. Em que mundo, Per? Num mundo onde as escadas foram substituídas por rampas e todas as portas são largas o suficiente para uma cadeira de rodas? Ela sempre dependerá de nós. Ela sempre precisará da nossa ajuda. E eu só quero 2 semanas. Só 2 semanas em que eu possa fingir viver uma vida normal. É pedir demais? Houve silêncio.
Fiquei parado na escuridão do corredor, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. As palavras de Voodro foram como um tapa na cara. Não, disse Per baixinho, por fim. Não é nada demais. Você tem razão. Precisamos dessas férias. Então pare de duvidar. Seu pai consegue lidar com isso. Ele ama demais o Finn, se quer saber. E, no fim das contas, ele é seu pai. Ele deveria estar nos ajudando. Não é para isso que servem as famílias? Voltei silenciosamente para minha cabana, esquecendo meu copo d'água. Uma tempestade de emoções me assolava. Raiva, frustração, pena de Finn e até uma estranha compaixão por Voodro. Ele estava certo sobre uma coisa. A vida com uma criança com necessidades especiais não é fácil. Mas ele havia escolhido a maneira mais egoísta de lidar com essa dificuldade. Fugir. Passei a noite toda me revirando na cama, sem dormir, pensando nas 2 semanas que viriam. Será que eu conseguiria fisicamente cuidar do Finn? Isso não deveria ser um problema. Tenho experiência e, embora meus joelhos não sejam mais os mesmos, tenho bastante força. Mas será que a Finn consegue lidar emocionalmente com essa rejeição tão direta dos pais? Ela é uma garota inteligente. Ela entende. Ela entende que o pai a vê como um fardo, que a mãe está dividida entre amá-la e tentar salvar seu casamento com um homem que parece estar afastado da família há anos. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Nestas 2 semanas, não vou apenas cuidar da Finn. Vou planejar o nosso futuro. Porque agora, mais claramente do que nunca, percebi que não podia mais depender de Per e Voodro para o bem-estar da minha neta. Preciso fazer algo drástico, algo que proteja a Finn e lhe dê uma chance de uma vida feliz, mesmo que seus próprios pais não possam ou não queiram proporcionar isso. E eu tinha um palpite de que a resposta poderia estar no próprio contrato que Laurence havia redigido 5 anos antes, quando entreguei a casa para Per, um contrato que nunca mais reli desde então, mas que guardei num cofre na minha cabine, para o caso de precisar. Acho que esse dia havia chegado. A manhã estava clara. Tinha parado de chover pela primeira vez em semanas, e o sol espiava pelas janelas da casa de hóspedes, deixando quadrados dourados de luz no chão. Acordei cedo, como de costume, mas hoje havia uma sensação de inquietação associada ao meu despertar. Per e Voodro partiriam ao meio-dia e, dali em diante, cuidar de Finn recairia inteiramente sobre meus ombros. Saí da cama lentamente, sentindo minhas articulações protestarem. Depois de um rápido café da manhã, fui em direção à casa principal. Um táxi já estava estacionado na entrada da garagem. O motorista estava colocando as malas no porta-malas. Voodro, vestindo calças claras e uma camisa havaiana, tanto para o cruzeiro de negócios, supervisionava o processo, olhando de vez em quando para o relógio. Ah, aí está você, disse ele quando me viu. Ótimo. Estávamos nos preparando. Onde está o Finn? Perguntei, sem perder tempo com cumprimentos. Lá dentro com a Per. Ela está preparando as últimas instruções para você. Entrei em casa e encontrei Per na cozinha. Ela parecia completamente diferente sem sua roupa de professora rigorosa, com um vestido leve estampado de flores e o cabelo preso num coque casual. Finn estava sentado na cadeira de rodas ao lado dela, silencioso e pálido. Bom dia, pai. Per me entregou uma pasta grossa. Tudo o que você precisa saber está aqui. Horários de medicação, contatos médicos, o endereço da farmácia onde temos um empréstimo, número da apólice de seguro, e uma lista de alimentos que o Finn não pode comer. Peguei a pasta, sentindo seu peso, físico e metafórico. E o dinheiro? Perguntei diretamente. Você disse que estava guardando dinheiro para despesas. Per pareceu um pouco envergonhada. Sim, claro. Ela tirou um envelope da bolsa. Aqui estão $300. Deve ser suficiente. O plano de saúde cobre a maioria dos remédios. E tem comida na geladeira. Já cuidei de tudo. Olhei dentro do envelope. 10 notas de $20 e 2 de $50. $300 por 2 semanas. Mesmo supondo que houvesse comida suficiente na geladeira, o que eu duvidava, mal dava para cobrir os medicamentos que meu plano de saúde não cobriria. E as despesas com transporte, a gasolina do meu carro para levar Finn à escola e os tratamentos. Não é o suficiente, Per, eu disse.
Você sabe quanto custa o hidratante especial da FIM, os suplementos nutricionais e a gasolina dela? Pai, é tudo o que temos agora. Pearl parecia irritada. Já gastamos o suficiente neste cruzeiro. Lembranças, excursões, gorjetas. Tudo custa dinheiro. Que você prefere gastar em férias do que nas necessidades da sua filha? Não comece. Pearl baixou a voz, encarando Finn. Já discutimos isso. A decisão já foi tomada. A voz de Voodro veio do corredor. Pearl, precisamos ir. O táxi está esperando. Pearl assentiu, beijou o topo da cabeça de Finn e sussurrou algo em seu ouvido. Então, ela se endireitou e foi em direção à saída. Papai, não se esqueça que o Finn tem uma consulta com o Dr. Reed na quarta-feira. Não se atrase. Ele é difícil de encontrar. Toda a papelada está na pasta. O mesmo de sempre, murmurei, mas Per já estava saindo da cozinha. Finn e eu saímos para nos despedir deles. O taxista buzinou impacientemente. Voodro já estava no carro, olhando para o celular. Perdeu outro abraço em Finn e depois me deu um abraço rápido. Obrigada, pai. Você não sabe o quanto isso é importante para nós. Tente se lembrar que você tem uma filha pelo menos de vez em quando, eu disse baixinho em seu ouvido. Ligue para ela todos os dias. Per assentiu, mas eu podia ver que sua mente já estava no avião, sobrevoando o oceano rumo a um lugar sem cadeiras de rodas e medicamentos diários. Voltaremos em 2 semanas. 13 dias para ser exata, disse ela ao entrar na cabine. Cui disse. O carro deu partida e logo desapareceu na esquina. Finn e eu estávamos sozinhos na entrada da garagem, sob a luz do sol excepcionalmente brilhante. Então, querida, eu disse, tentando manter a voz otimista. O que vamos fazer hoje? Finn deu de ombros. Não sei, vovô. O que você sugere? Que tal um piquenique no jardim? O tempo finalmente está ajudando. O rosto de Finn se iluminou um pouco. Com sanduíches de pasta de amendoim. Com uma porção dupla de manteiga de amendoim, confirmei. E talvez um pouco de sorvete de sobremesa. E assim começaram nossas 2 semanas juntas. Os primeiros dias foram relativamente tranquilos. Tínhamos uma rotina definida. Eu ajudava Finn com sua rotina matinal, a levava para a escola, a buscava depois da aula, fazíamos a lição de casa e, à noite, líamos ou assistíamos aos documentários sobre natureza que ela tanto amava. Per ligava todas as noites durante os 3 primeiros dias, mas as conversas eram curtas e superficiais. Como você está? Tudo bem. Ótimo. Nós também estamos ótimos. O tempo está maravilhoso. As praias são incríveis. Nenhuma pergunta séria sobre o bem-estar da Finn, sobre seu progresso na escola, sobre se eu estava lidando bem com a situação. No 4º dia, o problema começou. Finn acordou de manhã com febre alta e queixas de dor de garganta. Liguei para a escola para avisar sobre sua ausência e consultei a lista de médicos na pasta que Per havia deixado. O pediatra do distrito, Dr. Roland, só poderia nos atender dali a 2 dias. Tentei ligar para Per, mas ela não atendia. Aparentemente, ela estava em algum tipo de excursão. Decidindo não correr riscos, levei Finn ao pronto-socorro mais próximo. A espera foi longa. Finn piorou e, quando o médico finalmente nos atendeu, ela estava com febre alta e dificuldade para respirar. O diagnóstico, infecção estreptocócica, exigindo tratamento antibiótico imediato. Dirigi até a farmácia indicada por Per, apenas para descobrir que nosso crédito lá estava estourado há 1 mês e ninguém o havia recarregado. Tive que pagar do meu próprio bolso, $98 por antibióticos, $35 por antitérmicos e outros $15 por um spray especial para a garganta. Quase metade do dinheiro que Per havia deixado para trás desapareceu em 1 dia. Finn passou os 3 dias seguintes de cama. Eu dormia no berço ao lado dela, acordando a cada poucas horas para verificar sua temperatura e dar-lhe medicação. Felizmente, os antibióticos fizeram efeito rápido e, no final da semana, Finn estava se sentindo melhor. Mas nossos problemas estavam apenas começando. Acontece que o estoque de comida na geladeira não era tão abundante quanto Per alegava. No final da primeira semana, tínhamos comido quase tudo o que conseguíamos cozinhar, mesmo sem muita habilidade culinária.
Tive que dirigir até o supermercado e gastar ainda mais dinheiro do meu orçamento limitado. Para piorar a situação, a consulta de quarta-feira com o Dr. Reed revelou que Finn precisava de um novo tratamento de fisioterapia, 10 sessões a $50 cada, sem cobertura do plano de saúde. Quando tentei explicar a situação, o Dr. Reed apenas deu de ombros e disse que o tratamento poderia ser adiado até meus pais voltarem, mas que isso afetaria negativamente o progresso de Finn. Decidi pagar as 2 primeiras sessões com o dinheiro restante, e o restante teria que ser adiado. Ao final da primeira semana, restavam menos de $30 dos $300, e ainda faltava uma semana inteira. Todas as minhas tentativas de contato com Per foram infrutíferas. Ela parou de atender o telefone depois do 5º dia, enviando apenas uma mensagem curta: tudo bem. Temos muitas excursões. A conexão está ruim. Não se preocupe. No domingo, quando fazia exatamente uma semana desde a partida deles, finalmente me decidi. Peguei do cofre a pasta que guardei por todos esses anos e liguei para Lawrence Peter, meu velho amigo e advogado. Lawrence, aqui é o Earn. Preciso da sua ajuda. Em quanto tempo você consegue chegar? Lawrence apareceu 1 hora depois. Apesar de ser domingo, ele estava de terno, e eu nunca o tinha visto vestido de outra forma. Alto, magro, com uma barba grisalha bem aparada. Parecia um advogado típico de programa de TV, só que muito mais gentil. Instalamo-nos na casa de hóspedes. Finn estava descansando em seu quarto na casa principal. Eu havia deixado a porta entreaberta para poder ouvir se ela chamasse. Agora, Earn, Lawrence examinou o contrato que eu lhe mostrará. Quer saber se esta cláusula de reintegração de posse ainda é válida? Sim, concordei. Quando estávamos fazendo este contrato, você incluiu uma cláusula que me permitia retomar a posse da casa se certas condições não fossem cumpridas. Quero saber se essa cláusula pode ser aplicada agora. Lawrence virou a página, passou o dedo pelo texto e ajustou os óculos no nariz. Sim, aqui está. Cláusula 8. O doador terá o direito de rescindir a doação e retomar a posse do imóvel se o donatário tratar o doador ou membros de sua família de maneira inaceitável em termos de bom senso e moralidade, ou se o donatário não cumprir a obrigação que lhe é imposta de prover o sustento do doador. Ele ergueu os olhos do documento. Earn, essa formulação é bem vaga. O que aconteceu exatamente? Contei tudo a ele, sobre o cruzeiro, sobre como Per e Voodro deixaram Finn sob meus cuidados sem fundos ou instruções suficientes, sobre a doença de Finn, sobre eles não atenderem o telefone, sobre como eu ouvirá uma conversa em que Voodro chamara a filha de um fardo. Lawrence ouvia sem interromper, ocasionalmente anotando em um pequeno caderno. O que você quer fazer? Ele perguntou quando terminei. Quero recuperar a casa, vendê-la, comprar um novo lugar adaptado para Finn e ficar com a custódia dela. Lawrence assobiou. Essa é uma decisão importante, meu amigo, e legalmente complicada. A guarda é uma questão à parte, que exige prova de inaptidão parental, mas quanto à casa, ele olhou novamente para o documento. Sim, teoricamente, você poderia fazer valer essa cláusula. Per e Voodro não cumpriram a obrigação de sustentá-lo, deixando-o sem fundos suficientes. Mas isso teria que ser provado em juízo se eles decidissem contestar. Não quero ir ao tribunal, Lawrence. Só quero um futuro para a Finn. Ela merece mais do que pais que só a veem como um fardo. Lawrence coçou o queixo, pensativo. Há mais uma coisa que pode jogar a seu favor. Há uma cláusula no contrato que determina que a casa principal deve permanecer como residência principal de Per. Se ela a deixasse por um longo período sem um bom motivo, isso poderia ser considerado uma violação dos termos. 2 semanas é um período de tempo longo. No contexto de cuidar de uma criança com necessidades especiais, é bem possível, principalmente porque eles não receberam o apoio adequado e não estão retornando às ligações. Acho que temos uma chance. Assenti, sentindo a determinação crescer dentro de mim. O que precisa ser feito? Primeiro, preciso preparar as escrituras de revogação de doação. Depois, vamos registrá-las no cartório. Dada a nossa relação com o juiz Harrison, que cuida desses casos, acho que podemos agilizar o processo. Mas você precisa estar preparado para o fato de Per e Voodro ficarem muito descontentes. Estou pronta, eu disse com firmeza. Quanto tempo vai demorar? Se tudo correr bem, alguns dias, uma semana no máximo. Mas tem mais uma pergunta.
Se você pegar a casa de volta e vendê-la, para onde você e o Finn vão se mudar? Já pensei nisso. Vi um anúncio de uma casa térrea na rua Maple. É totalmente acessível para deficientes. O antigo dono estava numa cadeira de rodas, portas largas, rampas, banheiro especialmente equipado, tudo o que o Finn precisa. E o dinheiro, quanto vale esta casa? 420 mil dólares. Esta casa, acenei com a mão, referindo-me à casa principal, vale cerca de 600 mil dólares em seu estado atual. A diferença nos permitiria viver confortavelmente e pagar todas as despesas médicas do Finn por um longo tempo. Lawrence assentiu, fechando a pasta. Ótimo. Começarei a preparar a papelada amanhã de manhã. Mas, Earn, você precisa ter certeza. Isso vai arruinar seu relacionamento com sua filha. Esse relacionamento já está arruinado, Lawrence, eu disse baixinho. Pela escolheu Voodro em vez de Finn. Não posso deixar minha neta crescer em uma casa onde ela é considerada um fardo. Entendo. Lawrence pôs a mão no meu ombro. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para te ajudar. Depois que Lawrence foi embora, fui ver como estava Finn. Ela dormia, encolhida debaixo das cobertas, com o cabelo loiro espalhado no travesseiro. Sentei-me na beira da cama, com cuidado para não acordá-la. Farei qualquer coisa para te proteger, luz do sol, sussurrei, olhando para seu rosto sereno. Eu prometo. Os dias seguintes passaram em uma atividade febril. Lawrence agiu com incrível rapidez e eficiência. Na quarta-feira, os papéis estavam prontos e arquivados. Na sexta-feira, o juiz Harrison revisou o caso e decidiu a meu favor. Pell e Voodro violaram os termos da escritura de doação ao não me fornecerem a manutenção adequada e deixarem a casa por longos períodos sem justa causa. O título da casa me foi devolvido no mesmo dia. Entrei imediatamente em contato com um corretor imobiliário e coloquei a casa à venda. Dado o bairro prestigiado e as boas condições do imóvel, ele esperava uma venda rápida. Ao mesmo tempo, fiz um pedido de compra da casa na rua Maple. O proprietário concordou com um acordo rápido se eu desse uma entrada de 15%, quase todas as minhas economias, mas valeu a pena. Durante todo esse tempo, Finn não sabia de nada dos meus planos. Eu tinha medo de aborrecê-la ou dar-lhe falsas esperanças se algo desse errado. Continuamos com nossa rotina habitual, escola, lição de casa, noites de livros e filmes. Per ainda não atendia a maioria das ligações, limitando-se a mensagens curtas ocasionais. Na segunda-feira, quando Per e Voodro estavam a apenas 2 dias de retornar, um milagre aconteceu. Um comprador foi encontrado para a casa, disposto a pagar o preço integral se o negócio fosse fechado rapidamente. Na terça-feira à noite, todos os papéis estavam assinados. O dinheiro foi depositado na minha conta e as chaves da casa na rua Maple estavam no meu bolso. Decidi mudar discretamente os itens essenciais da Finn para a nova casa enquanto ela estava na escola: a cama, as roupas, os livros, suas coleções e seus brinquedos favoritos. Os carregadores que contratei trabalharam com rapidez e cuidado, e quando fui buscar a Finn na escola, seu novo quarto estava quase pronto. Vovô, para onde estamos indo? Ela perguntou quando me virei, não para a casa, mas na direção oposta. Tenho uma surpresa para você, Sunshine, respondi, tentando manter a voz leve. Feche os olhos. Finn obedeceu, embora eu percebesse que ela estava nervosa. Quando chegamos à casa nova, um lindo prédio térreo com uma ampla entrada de veículos e um jardim bem cuidado, ajudei-a a sair do carro e levei sua cadeira até a porta da frente. Agora pode abrir os olhos. Finn piscou, olhando para a casa à sua frente. Onde estamos? Esta é a nossa nova casa, eu disse, observando a reação dela. A sua e a minha. E a mamãe e o papai? Sua voz tremeu. Eles estão ficando na casa antiga por enquanto. Finn, escuta. Tem uma coisa que preciso te explicar. Contei a verdade com a maior gentileza, mais honestidade possível, sobre como eu via como Voodro a tratava, sobre como eles nos deixaram na miséria, sobre como eu estava determinado a dar a ela uma vida melhor. Mas isso não significa que você não verá mais a mamãe e o papai, acrescentei apressadamente, vendo as lágrimas em seus olhos. Você os verá quando quiser. É só que você vai morar comigo em uma casa totalmente personalizada para as suas necessidades. Finn ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a casa. Então, ela olhou para mim.
Eles vão ficar muito bravos, disse ela baixinho. Sim, eu não menti. Seriam. Mas às vezes é preciso fazer o que é certo, mesmo que isso irrite as pessoas. Posso ver o interior da casa? Claro, querida. A casa agora é sua. Entramos e mostrei a ela os cômodos espaçosos, o banheiro especialmente equipado, os corredores largos, por onde era fácil passar uma cadeira. Aos poucos, seu rosto se iluminou, principalmente quando viu seu novo quarto com suas coisas favoritas já arrumadas em seus devidos lugares. Você gostou? Perguntei quando terminamos o passeio. Sim, ela respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, vi um sorriso sincero em seu rosto. Adorei, vovô. Naquele momento, meu telefone tocou. O nome da Pearl apareceu na tela. Respirei fundo e atendi. Papai, a voz da Pearl soou em pânico. O que está acontecendo? Um homem acabou de nos ligar e disse que comprou a nossa casa. Houve algum engano? Não, Pearl. Não há engano, respondi calmamente. Recuperei a casa de acordo com a cláusula da escritura de doação e a vendi. Houve um silêncio ensurdecedor, depois uma explosão. Você o quê? Você não tinha o direito. Esta é a nossa casa. Onde vamos morar? Cadê o Finn? A Finn está comigo. Mudamos para uma casa nova, totalmente personalizada para as necessidades dela. E você e o Voodro podem encontrar um novo lugar com o dinheiro que gastam em cruzeiros e entretenimento. Papai, você é louco. Vamos voltar agora mesmo. Vou te processar. Você não pode simplesmente tirar a nossa filha. Eu posso, e eu fiz, Pearl. Você abandonou a Finn sem recursos ou cuidados adequados. Você não atendeu o telefone quando ela adoeceu. Você violou os termos do contrato, e eu não permitirei mais que minha neta more em uma casa onde ela é considerada um fardo. Vamos embora hoje à noite, a voz de Pearl tremeu de raiva. E quando voltarmos, você vai se arrepender da sua decisão. Ela desligou. Virei-me para Finn, que ouvirá tudo. Eles estão voltando, disse ela baixinho. Concordei. Mas não se preocupe, é tudo legal. Não há nada que eles possam fazer. Finn olhou para mim com seus olhos sérios. Tem certeza de que fez a coisa certa, vovô? Ajoelhei-me diante da cadeira dela e segurei suas mãozinhas. Tenho certeza absoluta, querida. Às vezes, é preciso tomar decisões difíceis para proteger aqueles que você ama, e eu te amo mais do que tudo. Finn se inclinou para a frente e me abraçou. Eu também te amo, vovô. Ficamos assim, abraçados enquanto os últimos raios de sol entravam pelas janelas da nossa nova casa. Eu sabia que uma tempestade nos esperava quando Pearl e Voodro retornaram. Mas naquele momento, com Finn nos meus braços, eu tinha quase certeza de que tinha tomado a decisão certa. A manhã seguinte estava tão clara quanto a anterior, mas havia tensão no ar. Eu sabia que Pearl e Voodro chegariam naquela noite. Eles haviam reservado o próximo voo saindo de Miami logo depois da nossa conversa. Eu tinha cerca de 10 horas para me preparar para o confronto inevitável. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Lawrence e informá-lo sobre a situação. Eles voltam hoje e provavelmente tentarão contestar o acordo, eu disse. Não se preocupe, Ear, respondeu Lawrence em seu tom calmo de sempre. Toda a papelada está em ordem. O negócio é legítimo. Estarei na sua casa às 17 horas. Se quiserem conversar, é melhor que seja na presença de um advogado. Então cuidei da Finn. Depois da confusão de ontem, ela parecia um pouco confusa, embora tentasse não demonstrar. Vovô, minha escola fica longe daqui? Perguntou ela no café da manhã. Uns 20 minutos daqui, respondi. Um pouco mais longe do que a antiga casa, mas não muito mais longe. Vou te levar todos os dias, como costumava fazer. E se a mamãe e o papai quiserem que eu volte a morar com eles? Deixei de lado a torrada que segurava e olhei atentamente para minha neta. Finn, me escuta. Ninguém pode te obrigar a fazer nada que você não queira. Se você quer morar com seus pais, é seu direito. Mas acho que você está melhor aqui. Esta casa foi construída pensando nas suas necessidades. Você pode ser mais independente aqui. Eu quero ficar com você, disse ela baixinho.
É que não quero que minha mãe pense que eu não a amo. Sua mãe sabe que você a ama, querida. E você sempre poderá ver ela e o papai. Só que vocês vão morar separados. Finn assentiu, mas eu percebi que algo ainda a incomodava. Vovô, você vendeu mesmo a casa deles? Tecnicamente, era a minha casa que eu dei para sua mãe, mas sim, eu a vendi. Onde eles vão morar? Essa é uma pergunta que venho me fazendo desde que vendi a casa. Claro, Perivoodro não tinha onde morar agora, mas tinham uma quantia substancial de dinheiro com a venda da casa, na parte deles, que eu havia transferido para a conta de Per ontem à noite. Mais do que suficiente para comprar um apartamento novo ou até mesmo uma casa pequena. Eles têm dinheiro, Finn. Podem alugar um apartamento ou comprar uma casa nova. Não se preocupe com isso. Depois do café da manhã, passamos o dia arrumando a casa nova. Desembrulhei as caixas e Finn supervisionou, indicando onde seus livros e sua coleção deveriam ficar. Fizemos uma pausa para o almoço e então mostrei a ela o jardim atrás da casa. Não tão grande quanto a antiga, mas espaçoso o suficiente, com caminhos confortáveis para sua cadeira e lindos canteiros de flores. Às 4 da tarde, terminamos as tarefas básicas de acomodação. Preparei um jantar rápido, macarrão com queijo, do qual Finn gostava particularmente, e comemos na cozinha nova, olhando o pôr do sol através da grande janela. Às 5 horas, como prometido, Lawrence chegou. Ele estava com seu terno inalterado, com uma pasta de couro nas mãos. Boa noite, Earn, disse ele ao entrar em casa. Boa noite, mocinha, acenou para Finn. Olá, Sr. Peter, respondeu Finn educadamente. Casa linda, Lawrence olhou ao redor da espaçosa sala de estar. Excelente escolha. Obrigada. Fiquei feliz com a aprovação dele. Café. Eu adoraria. Lawrence e eu nos sentamos à mesa da cozinha enquanto Finn foi para o quarto dela continuar arrumando os livros nas novas prateleiras. Então, Lawrence tomou um gole de café. Qual é o nosso plano caso eles cheguem? Acho que eles vão primeiro para a casa antiga, eu disse. Vão descobrir que os novos donos já estão morando lá e provavelmente vão me ligar. Vou dar este endereço a eles e eles virão para cá. Imagino que a conversa será tensa. Isso é pouco, Lawrence sorriu. Você roubou a casa deles e praticamente levou a filha deles. Eles vão ficar furiosos. Eu não levei a Finn, retruquei. Só dei a ela uma vida melhor. Ela ainda pode ver os pais quando quiser. Eu sei, Earn. Lawrence pôs a mão no meu ombro. Estou do seu lado, lembra? Mas, do ponto de vista legal, a situação é complicada. Mesmo que tenhamos agido dentro da lei, eles podem tentar contestar suas ações ou até mesmo pedir a guarda do Finn. Eles não vão conseguir a custódia, eu disse com firmeza. Não depois de abandoná-la doente, sem recursos ou cuidados adequados. Esse é um argumento forte, mas não o suficiente para extinguir os direitos parentais. Na melhor das hipóteses, o tribunal poderia nomeá-lo como tutor temporário, mas, para isso, teríamos que provar que Perivoodro são inaptos como pais, e isso não é fácil. Suspirei, percebendo que Lawrence estava certo. Apesar dos meus melhores esforços, a lei ainda está do lado dos pais biológicos, a menos que sejam flagrantemente negligentes ou abusivos. E no caso de Perivoodro, foi mais uma questão de negligência emocional, o que é difícil de provar em tribunal. O que você sugere? Concentre-se nos fatos, disse Lawrence. Você recuperou a casa legalmente. Comprou um novo lugar mais adequado às necessidades da Finn. Agiu no melhor interesse dela. Se começarem a ameaçar processá-la, lembre-os de que um julgamento público não é do melhor interesse deles, especialmente se detalhes de como abandonaram uma criança doente vierem à tona. Assenti, sentindo-me um tanto aliviada com a segurança de Lawrence. Naquele momento, meu celular tocou. O nome de Per apareceu na tela. Eles pousaram, disse a Lawrence antes de atender. Olá, papai. A voz de Per soava irritada e confusa ao mesmo tempo. Chegamos em casa e tem uns estranhos lá. Dizem que compraram a nossa casa. O que está acontecendo? Eu expliquei isso a você ontem, Per, eu disse calmamente. Eu peguei a casa de volta e a vendi. Você e Voodro violaram os termos da escritura de doação. Isso é loucura. Onde você está?
Cadê o Finn? Estamos na nossa nova casa, Rua Maple 234. Se quiser conversar, venha aqui. Pearl, meu advogado está comigo. Houve uma breve pausa. Chegamos em 20 minutos, disse ela finalmente e desligou. Virei-me para Lawrence, eles estão a caminho. Ele assentiu e abriu a maleta, tirando alguns papéis. Ótimo. Estarei pronto. Fui até a Finn para avisá-la, Sunshine, seus pais já estão chegando. Eles estão muito chateados e podem ser muito barulhentos. Se você ficar desconfortável ou com medo, pode ir para o seu quarto e fechar a porta. Certo, Finn assentiu, com o rosto sério. Eu fico com você, vovô. Não estou com medo. Sorri, mais uma vez maravilhada com sua coragem. Ótimo. Mas lembre-se, não importa o que aconteça, eu te amo, e tudo o que faço é para o seu bem. 20 minutos depois, exatamente como Per havia prometido, um táxi parou em frente à casa. Minha filha e meu genro saíram, ambos com os rostos bronzeados e roupas de verão que contrastavam estranhamente com suas expressões ferozes. Voodro carregava 2 malas grandes, que colocou abruptamente na calçada enquanto pagava o taxista. Abri a porta antes mesmo que tocassem a campainha. Per invadiu a casa como um furacão. Voodro a seguiu, deixando as malas do lado de fora. O que você fez? Gritou Per ao me ver. Você vendeu nossa casa pelas nossas costas. Você sequestrou nossa filha. Calma, Per, eu disse com firmeza. A Finn está aqui. Não aconteceu nada com ela, e eu não fiz nada pelas suas costas. Tentei entrar em contato com você várias vezes quando a Finn estava doente, mas você não atendia o telefone. A recepção foi ruim. Estávamos perdidos. Demoramos para ligar quando descobrimos a casa, comentou ela. É estranho que você não tenha conseguido encontrar o horário em que sua filha estava doente, com febre de 40 graus. Lawrence se levantou da mesa da cozinha e veio até nós. Boa noite, Sra. Cain, Sr. Cain. Sou Lawrence Peter, advogado do Sr. Atkins. Talvez devêssemos todos nos sentar e discutir a situação com calma. Voodro, que até então estivera em silêncio, deu um passo à frente. Não precisamos de uma discussão calma. Queremos nossa filha e nossa casa. Ele olhou em volta. Finn, onde você está? Estou aqui, pai, respondeu Finn calmamente, saindo do quarto em sua cadeira de rodas. Per correu até ela e se ajoelhou ao lado da cadeira. Querida, você está bem? O vovô não te machucou? Finn pareceu surpreso. Claro que não. O vovô nunca me machuca. Vamos te levar para casa, disse Per, endireitando-se. Arrume suas coisas. Mas não temos mais casa, mãe, respondeu Finn calmamente. O avô disse que foi vendida. Foi um erro, querida. Vamos consertar, não é, Voodro? Voodro assentiu, o rosto vermelho de raiva. Sim, vamos processar e recuperar nossa casa, e seu avô vai responder pelo que fez. Lawrence pigarreou. Receio que não seja tão simples assim, Sr. Cain. A casa foi legalmente devolvida ao Sr. Atkins, de acordo com a cláusula 8 da escritura de doação que o senhor e sua esposa assinaram há 5 anos. A venda da casa aos novos proprietários também foi conduzida de maneira adequada. A escritura foi registrada. O dinheiro foi transferido. É praticamente impossível reverter esse processo. O que é o parágrafo 8? Per virou-se para Lawrence. Do que você está falando? Lawrence tirou uma cópia do contrato da pasta e entregou a Per. Ele afirma claramente que o doador, ou seja, o Sr. Atkins, tem o direito de revogar a doação se o donatário, ou seja, você, não cumprir a obrigação de prover a manutenção do doador ou tratar o doador ou seus familiares de maneira inaceitável. Per passou os olhos pelo documento e o entregou a Voodro. Mas nós sempre cuidamos do papai. Ele tem uma casa de hóspedes, comida, tudo o que precisa. Você o deixou sem recursos suficientes por 2 semanas, com uma criança precisando de cuidados especiais, respondeu Lawrence calmamente. Quando Finn adoeceu, ele teve que pagar os remédios do próprio bolso. Você não atendeu o celular. Isso pode ser interpretado como descumprimento de uma obrigação alimentar. Isso é ridículo, exclamou Voodro.
Deixamos dinheiro. $300 por 2 semanas. Balancei a cabeça. Mal dava para uma semana, considerando a doença da Finn e suas despesas médicas regulares. Se o senhor processar, continuou Lawrence, todos esses detalhes se tornarão públicos, incluindo o fato de que o senhor fez um cruzeiro, deixando uma criança doente aos cuidados de um idoso sem recursos suficientes. Não tenho certeza se isso é bom para sua reputação, Sr. Cain, especialmente considerando o seu trabalho na seguradora. Voodro empalideceu. Sua posição na empresa dependia em grande parte de sua reputação de homem de família confiável. Isso é chantagem, sibilou. Não, é uma declaração de fato, respondeu Lawrence. Estamos apenas alertando sobre as possíveis consequências de um processo. Per afundou no sofá, parecendo subitamente muito cansada. Pai, por que você fez isso? Somos uma família. Você poderia simplesmente ter conversado com a gente. Eu tentei, Per, eu disse, sentando-me ao lado dela. Eu disse que 2 semanas eram tempo demais, que Finn precisava de cuidados profissionais, que não havia dinheiro suficiente, mas você não quis me ouvir. Você e Voodro só estavam pensando em vocês mesmos. Isso não é verdade. Ela levantou a voz. Nós também somos pessoas, papai. Precisamos de férias também. Eu entendo. Mas você não pode descansar às custas do bem-estar da sua filha. Finn, que ficará em silêncio o tempo todo, aproximou-se. Mãe, não fique brava com o vovô. Eu gosto daqui. Olha a casa. Consigo ir dirigindo até o banheiro. As portas são largas. Não tem degraus. E não estamos longe da minha escola. Per olhou para a filha, e vi algo cintilar em seus olhos, talvez uma compreensão. Você quer ficar aqui com o vovô? Finn assentiu. Sim, mas ainda vou te ver, não é? Você virá me visitar. Per lançou um olhar rápido para Voodro, que estava parado perto da janela, de costas para nós. Claro, querida, vamos até aí, mas onde vamos morar? Nossa casa foi vendida. Pigarrei. Per, depositei sua parte da venda da casa na sua conta. É uma quantia substancial, o suficiente para comprar um apartamento novo ou até mesmo uma casa pequena. Você não vai ficar na rua. Per pareceu surpresa. Você transferiu o dinheiro? Claro que sim. Eu não ia deixar você na miséria. Eu só queria dar ao Finn melhores condições de vida. Voodro se virou abruptamente. E você acha que dinheiro vai resolver tudo? Você arruinou a nossa família. Não, Voodro. Levantei-me, olhando diretamente nos olhos. Eu não destruí sua família. Você fez isso quando decidiu que sua filha era um fardo para se livrar por 2 semanas, para seu próprio prazer. O quê? Per se levantou de um salto. Voodro nunca disse isso. Sim. Mantive o olhar fixo em Voodro, que havia empalidecido ainda mais. Ouvi vocês conversando na noite anterior à sua partida. Ele disse que queria 2 semanas de normalidade, sem os lembretes constantes de que sua filha nunca seria normal. Per virou-se para o marido, com uma pergunta muda nos olhos. É verdade? Voodro abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Foi só uma conversa. Eu estava chateado. Você sabe o quanto eu amo o Finn. Não, disse Per de repente. E havia um novo tom em sua voz, uma dureza que eu não ouvia há muito tempo. Eu realmente não sei, Voodro. Você quase não passa tempo com ela. Você evita ajudá-la. Você está sempre falando em mandá-la para uma escola especializada longe de nós. É para o bem dela, exclamou Voodro. Ela receberá cuidados profissionais lá. E aqui ela vai receber amor, disse Per calmamente. E, aparentemente, o avô dela ama muito mais do que nós. Houve silêncio. Finn olhou de um adulto para o outro, com o rosto sério e concentrado. Proponho um acordo, disse Lawrence finalmente, quebrando o silêncio. A Finn fica aqui com o Sr. Atkins, mas vê os pais regularmente. Digamos que ela passe os fins de semana com você, onde quer que você decida morar. Podemos formalizar isso como um acordo de guarda compartilhada para proteger os interesses de todas as partes. Per assentiu lentamente.
Parece razoável. O quê? Voodro se virou para ela. Você está disposta a abrir mão da nossa filha? Não vou entregá-la, Voodro. Reconheço que ela pode estar melhor aqui. Esta casa é adaptada às necessidades dela, e meu pai. Ela me olhou com uma nova expressão, algo entre respeito e arrependimento. Meu pai sempre cuidou dela melhor do que nós. Voodro balançou a cabeça. Isso é loucura. Não vou discutir isso. Vamos processar e ter nossa filha de volta. Não, não vamos, disse Per com firmeza. Não quero um julgamento, Voodro. Não quero que Finn passe por isso. E não tenho certeza se vamos vencer, considerando tudo. Voodro a encarou como se a visse pela primeira vez. Você está escolhendo o lado dele depois de tudo o que ele fez. Vou ficar do lado da Finn, respondeu Per. E se você realmente a ama, fará o mesmo. Voodro cerrou os punhos, virou-se abruptamente e saiu de casa, batendo a porta. Um momento depois, ouvimos-lo chamar um táxi ao telefone. Per respirou fundo e se virou para Finn. Querida, você quer mesmo ficar aqui com o vovô? Finn assentiu. Sim, mãe, eu quero. Mas quero ver você também, e o papai, quando ele não estiver bravo. Você nos verá com frequência. Eu prometo. Per se inclinou e abraçou a filha. Encontraremos uma nova casa não muito longe daqui, e talvez possamos ser melhores, uma família mais de verdade. Notei que ela não mencionou Voodro naquela promessa e me perguntei se isso significava o começo do fim do casamento deles, mas agora não era hora para tais pensamentos. Per, você pode passar a noite aqui se quiser, sugeri. Temos um quarto de hóspedes. Ela balançou a cabeça. Não, obrigada, papai. Acho que preciso falar com o Voodro. Decidir o que fazer a seguir. Mas volto amanhã para passar um tempo com o Finn, se não tiver problema. Claro que pode. É sua filha, Per. Nunca foi minha intenção negar a você o direito de vê-la. Per assentiu, com os olhos marejados. Eu sei, pai. Eu entendo por que você fez o que fez. Não concordo com os métodos, mas talvez você estivesse certo sobre o resultado final. Ela deu outro abraço enfim, depois me abraçou desajeitadamente e saiu de casa para se juntar a Voodro, que já estava em um táxi. Quando eles saíram, Lawrence juntou seus papéis e se preparou para ir embora. Acho que correu melhor do que eu esperava, disse ele, apertando minha mão. Per tem sido extremamente sensata. Vou preparar os papéis da guarda compartilhada e te retorno amanhã. Depois que ele foi embora, Finn e eu ficamos sozinhos em nossa nova casa. Ela parecia cansada, mas estranhamente em paz. Vovô, a mamãe e o papai vão ficar bem? Perguntou ela enquanto eu a ajudava a se preparar para dormir. Tenho certeza que sim, querida, respondi, embora por dentro não tivesse tanta certeza. Eles são adultos. Eles vão dar um jeito. Você não está brava com a sua mãe? Pensei nessa pergunta. Eu estava brava com a Per? Sim, claro, pela maneira como ela tratava o Finn, por deixar o Voodro influenciar suas decisões. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia ver algo diferente nela hoje, como se o véu tivesse caído dos seus olhos. Não, não estou com raiva, respondi finalmente. Estou decepcionado com algumas das decisões dela, mas ainda a amo. Ela é minha filha, assim como você é filha dela. Esse vínculo não pode ser quebrado. Finn assentiu, satisfeita com a resposta, e fechou os olhos. Beijei sua testa e saí do quarto, deixando a porta entreaberta, do jeito que ela gostava. No silêncio do meu novo lar, sentei-me na minha cadeira, olhando pela janela para o céu estrelado, e pensei no que tinha acontecido. Eu tinha vendido a casa que construí com Edith, a casa onde passei a maior parte da minha vida. Eu tinha ido contra minha própria filha, possivelmente destruindo o casamento dela no processo. Assumi a responsabilidade por uma neta com necessidades especiais aos meus 78 anos. Mas, olhando para Finn dormindo pacificamente em seu novo quarto, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Às vezes, é preciso demolir algo antigo para construir algo novo. E talvez, a partir dos escombros de nossas vidas antigas, todos nós pudéssemos criar algo melhor, uma família mais real, onde todos tivessem o que realmente precisavam. Já faz 3 meses que Finn e eu nos mudamos para nossa nova casa.
O verão deu lugar ao início do outono, e os bordos da rua Maple estavam começando a ficar dourados e roxos. Nossas vidas gradualmente assumiram um novo ritmo, calmo, comedido e repleto de pequenas alegrias. A primeira coisa que fiz depois de me mudar foi contratar uma cuidadora profissional, Elaine Turner, uma jovem com experiência em lidar com crianças com paralisia cerebral. Ela vinha 3 vezes por semana para ajudar Finn com exercícios e rotinas de higiene. Isso facilitou muito minha tarefa, considerando minha idade e deficiência. Sr. Atkins, o senhor não acreditaria no progresso que a Finn está fazendo, disse-me Elaine após mais uma sessão. Os músculos dela estão ficando mais fortes e a coordenação está melhorando. Acho que é tudo uma questão de regularidade e atitude positiva. Assenti enquanto observava Finn mostrar orgulhosamente a Elaine que agora ela conseguia mover objetos de um lado da mesa para o outro, uma conquista que pareceria insignificante para uma criança saudável, mas que foi um triunfo para ela. Além de Elaine, contratei um educador especializado, Noah Urai, que vinha nos fins de semana para ajudar Finn com matérias que lhe causavam dificuldades, especialmente matemática. Embora Finn fosse excepcionalmente inteligente, sua deficiência motora às vezes a impedia de escrever e desenhar, causando dificuldades para resolver problemas no papel. Noah sugeriu o uso de programas de computador especiais e técnicas de ensino adaptadas. Em apenas um mês, Finn alcançou as notas dos colegas e até os superou em algumas matérias. Vovô, olha, exclamou Finn certa noite, me entregando uma prancheta. Tirei-a na minha prova de ciências. Abracei-a, sentindo-me inundada de orgulho. Eu nunca duvidei de você, querida. Você é a garota mais inteligente do mundo. Nossa casa estava se transformando aos poucos, tornando-se verdadeiramente nossa. Instalei canteiros elevados no jardim para que Finn pudesse cuidar do jardim no conforto de sua cadeira. Plantamos vegetais e flores juntos, e no final do verão, tivemos nossa primeira safra de tomates e ervas, da qual Finn estava incrivelmente orgulhosa. Um aquário tropical surgiu na sala de estar, outro hobby de Finn que Voodro havia proibido anteriormente por medo de fazer bagunça. Eu havia instalado um sistema de filtragem especial, que tornava a manutenção mínima, e Finn passava horas observando as criaturas coloridas nadando entre os recifes de corais em miniatura. Quanto a Per e Voodro, nosso relacionamento era tenso e complicado. Nas primeiras semanas após o incidente com a casa, Per vinha nos visitar todos os fins de semana, conforme combinado. Ela passava um tempo com Finn, ajudava nas aulas e às vezes ficava para o jantar. Voodro vinha com menos frequência, geralmente ficando no carro ou não passando mais de 1 hora com Finn, inventando desculpas para ir embora. Eles alugaram um pequeno apartamento a 15 minutos de distância, mas, como Per me contou, mal se falavam. Voodro a culpava por desistir e me deixar roubar a filha deles, e Per não conseguia perdoar suas palavras sobre o fardo e a vida normal. No final de setembro, houve uma reviravolta em nosso relacionamento. Per chegou sozinha, sem avisar, tarde da noite, quando Finn já estava dormindo. Notei que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. O que houve? Perguntei, deixando-a entrar em casa. Voodro foi embora, ela respondeu, afundando-se no sofá da sala. Ele arrumou suas coisas e disse que não aguentava mais viver assim, que precisava de uma família normal. Sentei-me ao lado dela, sem saber o que dizer. Uma parte de mim queria se gabar, Voodro finalmente havia mostrado sua verdadeira face, mas outra parte se solidarizava com minha filha, que parecia tão perdida e sozinha. Sinto muito, eu disse finalmente. Per balançou a cabeça. Não precisa ter. Você estava certa sobre ele esse tempo todo. Ela ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Pai, eu quero a Finn de volta. Quero que ela more comigo. Fiquei tensa. Per, já conversamos sobre isso. A Finn está bem aqui. Ela tem tudo o que precisa, especialistas e um lar adaptado. Eu sei. Ela ergueu a mão, me impedindo. Não estou falando em tirá-la daqui. Estou falando em... Ela respirou fundo. Me mudar para cá, se você me deixar. Fiquei atordoada. Per, sempre tão independente, pediu permissão para morar sob o meu teto. Você quer morar conosco? Sim, já pensei nisso. O apartamento que eu e o Voodro alugamos é caro demais para mim sozinha, e eu quero ficar mais perto do Finn, compensar meus erros, ser uma mãe melhor. Olhei para ela, tentando ver se suas palavras eram sinceras. Afinal,
ela ainda tinha acesso a uma quantia considerável de dinheiro da venda da casa antiga. Per, se for por dinheiro, posso te ajudar a encontrar um lugar mais acessível para morar. Não é pelo dinheiro, papai. Ela pareceu um pouco magoada. Bem, não é só pelo dinheiro. Para ser sincera, eu quero muito ficar mais perto do Finn e de você. Os últimos meses me fizeram repensar muitas coisas. Eu estava hesitante. Por um lado, Finn certamente se beneficiaria de um contato mais próximo com a mãe. Por outro, minha vida com ela finalmente estava de volta aos trilhos, e eu não tinha certeza se estava pronta para mais mudanças. Preciso pensar nisso, eu disse finalmente. E falar com a Finn. A casa também é dela. Perla sentiu, compreendendo. Claro, não estou te apressando. Só, pense nisso, ok? Na manhã seguinte, abordei cautelosamente o assunto com Finn sobre a possibilidade de a mãe dela se mudar para nossa casa. Para minha surpresa, ela reagiu com frieza. A mamãe moraria conosco o tempo todo? Perguntou, deixando de lado o livro que estava lendo. Se decidirmos que é uma boa ideia, sim. Finn pensou por um momento. E o papai? Não, só a mamãe. Ela e o papai decidiram se separar por um tempo. Finn assentiu, como se isso confirmasse alguns dos seus próprios pensamentos. Eles sempre brigam quando acham que eu não consigo ouvir, disse ela com uma percepção repentina. Papai diz que mamãe passa tempo demais comigo, e mamãe diz que ele não me ama nem um pouco. Fiquei impressionada com o poder de observação dela. É claro que Finn entendia tudo. As crianças sempre entendem mais do que imaginamos. Então, o que você acha da mamãe morar conosco? Perguntei, determinada a ser completamente honesta com ela. Não sei, ela deu de ombros. Gosto do jeito que vivemos agora. Você não grita nem chora, e me deixa criar peixes. Sua mãe também não vai gritar nem chorar se ela se mudar para cá, garantia ela. E os peixes ficariam conosco. Finn pensou novamente. Tudo bem, disse ela finalmente. Deixa a mamãe se mudar, mas só se ela parar de me chamar de coitadinha toda vez que eu não conseguir fazer alguma coisa. Assenti, percebendo o que ela estava falando. Per frequentemente demonstrava uma compaixão excessiva por Finn, o que só enfatizava suas limitações em vez de focar em seus pontos fortes. Vou conversar com ela sobre isso, prometi. Então, Per se mudou para nossa casa. Livramos um quarto de hóspedes para ela e, aos poucos, ela se adaptou à nossa rotina. Não tinha sido fácil no começo. Finn e eu estávamos acostumados a um certo ritmo de vida, e a presença de uma terceira pessoa certamente mudaria as coisas. Mas, com o tempo, encontramos um novo equilíbrio. Per conseguiu um emprego na mesma escola que Finn, o que permitiu que viajassem juntas. Ela se tornou mais atenta às necessidades da filha. Mas, como percebi, sua motivação nem sempre era pura. Certa noite, quando Finn já estava dormindo, a Per veio até mim com uma xícara de chá e sentou-se ao meu lado no sofá. Pai, eu estava pensando no dinheiro da venda da casa, começou ela, cautelosa. Ainda sobra uma quantia considerável, não é? Depois de comprar esta casa e todos os custos com o Finn. Fiquei tensa. Sim, sobrou o suficiente, mas esse dinheiro serve para garantir o futuro da Finn, para a educação dela, para os cuidados médicos, talvez para o equipamento especial que ela precisará quando ficar mais velha. Claro, claro, concordou Per apressadamente. Eu só estava pensando, sou a mãe dela. Não deveria ter algum controle sobre esses fundos? Era isso. Senti uma decepção familiar crescer dentro de mim. Todo esse tempo, eu esperava que Per tivesse realmente mudado, que ela realmente quisesse ficar mais perto da filha. Mas o dinheiro ainda parecia desempenhar um papel em sua motivação. Per, eu disse com a maior calma possível, nomeei Lawrence como administrador do fundo criado para Finn. Nem você nem eu temos acesso direto aos fundos. Eles serão alocados apenas para as necessidades específicas de Finn, conforme necessário. O rosto de Per mudou, a decepção se transformando em um sorriso estranho. Claro, pai, eu só estava perguntando. É uma precaução razoável. Algo mudou entre nós depois daquela conversa. Per ficou mais distante, ficava até mais tarde no trabalho com mais frequência e passava menos tempo com Finn.
Percebi que ela começou a falar com Voodro ao telefone com mais frequência, embora se recusasse a falar com ele antes. Um dia, voltando da escola mais cedo do que de costume, Finn ouviu a mãe falando com alguém ao telefone no quintal. Vovô, disse Finn enquanto Per saía para ir à loja, a mamãe estava conversando com o papai sobre o dinheiro da casa antiga. Ela disse que o vovô escondeu, mas ela está tentando conseguir acesso a ele. Senti meu coração apertar. Então, todo esse tempo, a mudança, a aparente preocupação com Finn, tudo fazia parte do plano de Per e Voodro para assumir o controle do dinheiro. Fiquei decepcionada, mas não surpresa. No fundo, sempre suspeitei que Per não tivesse mudado tanto quanto queria demonstrar. Obrigada por me contar, Sunshine, eu disse, tentando fazer minha voz soar normal. Não se preocupe. Eu dou um jeito. Naquela mesma noite, liguei para Lawrence e expliquei a situação. Ele confirmou minhas preocupações. Per tinha me procurado recentemente com perguntas sobre a possibilidade de assumir o controle do Finn Trust como sua mãe. Ela alegou que morava com Finn e cuidava dela, explicou Lawrence. Mas o traste é redigido de forma muito rigorosa, Earn. Ela não terá controle dos fundos sem o seu consentimento. E se alguma coisa acontecer comigo? Perguntei, percebendo de repente minha vulnerabilidade. Eu tinha quase 79 anos, e embora me sentisse bem, ninguém sabia o que poderia acontecer amanhã. Em caso de sua incapacidade ou morte, Lawrence falou suavemente, mais diretamente, a administração do fundo passará para um administrador independente que já nomeamos. Não é Per. Os fundos continuarão sendo usados apenas em benefício de Finn. Estou aliviada. Obrigada, Lawrence. Você sempre pensa alguns passos à frente. Foi para isso que você contratou o velhote do advogado, ele sorriu. Mas, Earn, o que você vai fazer com a Per? Ela ainda mora com você, não é? Essa pergunta me manteve acordado a noite toda. De manhã, eu já tinha me decidido. Quando Per chegou do trabalho, pedi que ela viesse à minha sala para conversarmos. Finn estava em aula com No em seu quarto, e pudemos conversar à vontade. Per, comecei sem rodeios, sei sobre suas conversas com Voodro e sobre você tentando assumir o controle do Finn Trust. Seu rosto congelou por um momento, então ela tentou rir. Do que você está falando, papai? Que tipo de conversa? Não, Per. O Finn ouviu você falando, e o Lawrence me contou da sua visita. Seu rosto mudou. A máscara de simpatia caiu, e eu vi a natureza fria e calculista que sempre estivera ali, só que bem escondida. Então, sua voz ficou mais áspera, eu sou a mãe dela. Tenho o direito de administrar os fundos destinados à minha filha. Esses fundos são para garantir o futuro de Finn, não para que você e Voodro possam comprar uma casa nova ou fazer outro cruzeiro. Voodro está arrependido, ela mudou de tática, com a voz mais suave. Ele percebeu seus erros. Ele quer voltar para nós, para sermos uma família de verdade. Uma família que só se interessa por dinheiro. Balancei a cabeça. Per, eu te dei uma chance. Deixei você se mudar para cá para ficar mais perto do Finn. Eu esperava que você tivesse realmente mudado, que realmente quisesse ser uma mãe melhor. Mas você traiu a minha confiança. Pai, isso não é verdade. Quero que você se mude, interrompi. Hoje. Você pode ver o Finn, como combinamos, nos fins de semana. Mas você não vai mais morar aqui. Per me encarou, o rosto contorcido de raiva. Você não pode simplesmente me expulsar. Eu sou a mãe dela. Eu posso, e eu faço. Esta casa me pertence, e eu decido quem mora nela. Você pode arrumar suas coisas e ir embora tranquilamente, ou eu chamo a polícia. Você vai se arrepender, sibilou ela, levantando-se. Voodro e eu vamos pedir a guarda. Temos direitos. Faça o que quiser, eu disse calmamente. Mas lembre-se de que tudo vai ficar claro no tribunal. Como você abandonou uma criança doente sem recursos? Como Voodro a chamou de fardo? Como você tentou assumir o controle do dinheiro? Você acha que o juiz estará do seu lado? Per não respondeu. Ela saiu do escritório, batendo a porta com força, e eu a ouvi andando de um lado para o outro no quarto, juntando suas coisas. Uma hora depois, ela saiu sem nem se despedir do Finn.
Naquela noite, expliquei a Finn o que tinha acontecido, poupando-a o máximo possível. Mamãe decidiu que é melhor para ela viver separada, eu disse. Mas você ainda vai vê-la como antes. Finn ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela perguntou, é pelo dinheiro, não é? Fiquei impressionado com a perspicácia dela. Em parte, sim. Seus pais têm outras prioridades. Eles não me amam, ela disse simplesmente, sem lágrimas, como se estivesse afirmando um fato. Não, querida. Ajoelhei-me diante da cadeira dela, olhando-a nos olhos. Eles te amam, só que não como deveriam, não como eu amo. Eu sei. Ela sorriu e estendeu os braços, envolvendo meu pescoço. Você me ama de verdade. Naquela noite, depois que Finn adormeceu, sentei-me na cadeira perto da janela por um longo tempo, pensando no que tinha acontecido. Percebi que havia rompido meu relacionamento com minha filha, e parte de mim lamentou isso. Mas outra parte sentiu um alívio estranho, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pell e Voodro de fato haviam entrado com um pedido de custódia de Finn, exatamente como haviam ameaçado. Mas, como Lawrence previra, o tribunal indeferiu rapidamente o pedido. Considerando tudo, eles nem sequer tentaram contestar a decisão. Devem ter percebido a futilidade dessa via ou simplesmente perdido o interesse quando ficou claro que não conseguiriam o dinheiro. Semanas se passaram, depois meses. Pearl visitou Finn algumas vezes, mas as visitas se tornaram cada vez menos frequentes. A última vez que ela apareceu foi no início de dezembro, trazendo um presente, um ursinho de pelúcia que claramente era para uma criança com menos de 13 anos, me informando que ela e Voodro estavam se mudando para a Califórnia. Ele tinha um novo emprego, promissor, com oportunidades de crescimento profissional. Nós ligaremos, prometeu ela a Finn, despedindo-se. E quem sabe você não vem nos visitar nas férias. Finn assentiu, mas eu podia ver em seus olhos que ela não acreditava naquela promessa. E ela estava certa. Depois que Per foi embora, só recebemos 2 telefonemas e um cartão de Natal dela. Aí, perdemos o contato. Isso deveria ter me deixado triste. Mas, de uma forma estranha, fiquei aliviada. Finn e eu estávamos verdadeiramente livres agora, livres de manipulação, de falsas promessas, da tensão constante. Poderíamos ser apenas uma família. Pequena, nada convencional, mas real. Finn continuou a progredir, tanto fisicamente, graças às aulas regulares com Elaine, quanto academicamente, sob a orientação de Noah. Suas notas eram as melhores da turma, e seus professores notaram sua curiosidade e determinação excepcionais. Uma noite, enquanto estávamos sentados na sala de estar depois do jantar, observando os peixes no aquário, Finn perguntou de repente: Vovô, você se arrepende de ter vendido aquela casa? Pensei por um momento. Não, querida. Era só uma casa. Um lar de verdade é um lugar onde você se sente amado e protegido, como nós nos sentimos aqui. Ela concordou com a cabeça. Você se arrepende da ida da mamãe e do papai? Essa pergunta era mais difícil. Lamento que seus pais não tenham sido quem deveriam ter sido, respondi finalmente. Mas não me arrependo de que agora você e eu possamos viver nossas vidas como bem entendermos, sem conflitos constantes. Eu também não, disse ela simplesmente. Com você, não me sinto uma inválida. Só me sinto como o Finn. Sorri, sentindo meu coração se encher de calor. Você é simplesmente a Finn, a garota mais incrível, inteligente e corajosa que eu conheço. Ela sorriu de volta. E naquele momento, percebi que, apesar de todas as dificuldades e perdas, nunca me arrependi da minha decisão. Às vezes, é preciso coragem para mudar o que parece imutável, para proteger aqueles que realmente importam. Às vezes, é preciso destruir um mundo familiar para construir um novo, um melhor. E olhando para o rosto feliz de Finn, eu sabia que tínhamos construído um mundo assim, imperfeito, desafiador, mas nosso, cheio de amor e carinho verdadeiros. Um mundo onde minha neta pudesse ser ela mesma, sem rótulos ou restrições. Onde ela não fosse um fardo, mas um tesouro. Onde fossemos uma família de verdade, mesmo que fossemos apenas 2 pessoas. Afinal, não é disso que se trata uma família? Amar e proteger uns aos outros, aconteça o que acontecer. E mesmo que eu tenha levado 79 anos para realmente perceber isso, antes tarde do que nunca. Fiz o que tinha que fazer.
E olhando para o sorriso do fim, eu sabia que nunca me arrependeria.